Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e eu quero trazer para você hoje 5 dicas para que você consiga vender da maneira correta para o seu cliente. Entenda de fato aquilo que ele precisa de consumir. Nem sempre aquilo que ele chega para ti e fala: Ô Danilo, me passa aí o valor desse produto. Me fala aí o valor dessa solução, realmente é o que ele precisa. E aí nós temos que entender que se nós vendermos errado, algo tão ruim vai acontecer no nosso negócio. Que negócio ruim é este? Hoje, nós precisamos de vender 2, 3, 4, 5, 6 vezes para o mesmo cliente. Aumentar o lifetime value, aumentar o LTV dele, aumentar o ticket de consumo dele. E se eu vender errado, sabe o que vai acontecer? Frustração. E essa frustração vai impedir que esse cliente ele volte a comprar. Ele não vai comprar a segunda, terceira, quarta vez. Logo, então, é fundamental que nós entendamos aquilo que o nosso cliente ele precisa como solução neste exato momento. Então, eu vou trazer 5 dicas para que você possa fazer com que o processo de sondagem seja muito bem realizado. Que o processo de sondagem possa fazer com que você realmente encontre, descubra aquilo que o cliente, de fato, ele precisa para este momento. Fechou? Beleza? Antes de nós começarmos o nosso conteúdo, eu explicar para você as 5 dicas que eu citei que eu vou dispor aqui. Na descrição desse vídeo você vai encontrar 3 links. O primeiro link é para o nosso grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo chamado Mazzucchin Plus, ao qual nesse grupo nós fazemos bastante networking, conversando sobre gestão de tráfego, marketing, vendas, negócios. Lá você poderá fazer perguntas, lá você poderá responder perguntas, fazer comércio. Enfim, é um grupo bastante interessante que é da nossa escola Mazzucchin Plus. Convido você então a acessar o grupo totalmente gratuito e, a partir desse momento, então, se conectar conosco. Os outros 2 links que estão aqui na descrição, um é do nosso Instagram oficial, para que você possa seguir, se conectar conosco como Mazzucchin, obviamente, então, consumir os nossos conteúdos, que nós fazemos somente para o Instagram, e o outro, terceiro link que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo, é o meu Instagram pessoal, ao qual você também poderá se conectar comigo. Tem conteúdos que eu faço somente para o meu Instagram pessoal, e por lá nós poderemos ter uma comunicação simultânea, uma comunicação mais rápida, uma comunicação 1 para 1. Fechou? Beleza? Primeira dica, então, que eu trago para você, eu deixei aqui no meu computador do lado para não deixar faltar nenhuma das dicas. Primeira é, gere conexão. Eu escrevi da seguinte forma. Primeiro, gere conexão. Busque algo para que o rapport ocorra. Quando nós falamos de rapport, nós estamos falando de ponto de conexão. Então, gerar ou conseguir encontrar um ponto de conexão entre você e a pessoa com a qual você está conversando é muito importante para que essa pessoa, ela abra o sorrisão, para que essa pessoa ela fique mais aberta, para que essa pessoa agora ela comece a falar. Muitas vezes, inclusive, quando você tem um ponto de conexão muito forte com essa pessoa, naturalmente, ou existe a possibilidade dessa pessoa vender para ela mesma. Principalmente pessoas que falam muito. Porque ela começa a falar: olha, não sei o que, papá, não sei o que lá. Então, aí é por isso que eu vim te procurar. E aí eu vi que no seu site tem não sei o que. Aí eu vi que a solução é ideal pra mim. Não sei o que. Me fala, como é que funciona pra nós darmos ir pro próximo passo? Me explica. Ela vendeu pra ela mesma. Só você deixar ela falar, né? Mas se você não encontra um ponto de conexão, ela fica mais fechada. É mais difícil dela dialogar com você. Então, pontos de conexão tem diversos. Às vezes é, por exemplo, vocês vieram da mesma região, da mesma cidade, ou são da mesma cidade. E aí, claro, imagina que, por exemplo, Vamos dar só um exemplo, tá? Aqui, ó. Imagina que você viaje para fora do país, aí você está num aeroporto, e aí tem N pessoas falando, claro, em línguas distintas, em inglês, enfim, italiano, e aí daqui a pouco você escuta a voz de um brasileiro, né? Inclusive com o mesmo sotaque que o seu. Aquilo vai gerar rapport, aquilo vai gerar uma conexão enorme. Talvez você, que é até mais tímido, que jamais chegaria uma pessoa na rua e daria a mão para ela, um abraço, ou conversaria com ela, entre aspas, estranho. Talvez você chegue agora nessa pessoa e você fale com ela, né? Ô, você é brasileiro? Eu também sou, né? Isso é ponto de conexão. E ali vocês começam a conversar: por que você veio pra cá? Por causa disso. Ai, que legal, não sei o que. Já virou ali uma possibilidade de um companheirismo, de uma amizade. Então, encontrar um ponto de conexão, né? Um ponto de conexão desde o começo é muito importante. Imagina que a pessoa, você vende soluções para outras empresas e você vende, vamos pensar aqui hipoteticamente, tá? Você é uma consultoria financeira e você vende essa solução de consultoria financeira
para as empresas, para poder fazer com que as empresas entendam referente a faturamento, custo operacional, OPEX, CAPEX. Então, você faz esse tipo de consultoria para melhorar o financeiro das empresas. A partir desse momento, então, imagina que eu sou uma lead tua e ali eu pedi mais informações para a Mazuquim. E aí eu coloquei o meu e-mail, danilo@mazuquim.com.br, e coloquei algo como, olha, eu gostaria que você fizesse uma análise dentro das finanças da Mazuquim para verificar se o caminho que nós estamos percorrendo, a metodologia financeira que nós temos dentro da Mazuquim é a ideal, a forma como nós distribuímos o nosso caixa entre valor para desastre e valor de expansão, se é proporcional, enfim. Eu fui lá e fiz uma descrição para você. Agora, nesse exato momento, olha, você pode gerar um rapport comigo. Por quê? Porque quando você começar a conversar comigo, você pode falar... eu já falei qual é a minha área de atuação, uma empresa de assessoria de marketing e vendas. Você pode e deve buscar criar essa conexão. Imagina que você em algum momento já fez consultoria para uma outra assessoria de marketing e vendas, ou até mesmo você já trabalhou numa assessoria de marketing e vendas, você poderia falar para mim mais ou menos assim: Danilo, eu li com bastante atenção aquilo que você escreveu no campo de mensagem que está aqui dentro do meu CRM. Eu vi que você tem uma assessoria de marketing e vendas. E Danilo, olha, eu posso dizer para você, acho que um dos pontos que você mais deve ter aí dentro da sua empresa é a relação de que um controle bastante importante que tem que ser feito quando a gente fala da parte financeira, que é referente aos diferentes tipos de clientes que se tem dentro de uma assessoria de marketing e vendas, correto? Porque você tem clientes que são maiores, que têm um investimento muito alto, e aí a partir desse momento... inclusive pelo que você colocou, e também da forma como eu trabalhava anteriormente, e eu já fiz consultoria para outras assessorias de marketing e venda, você tem um ganho maior devido à variável que você ganha sobre aquilo que aquela pessoa está tendo como resultado, e já tem clientes menores, que o valor de ganho ele é menor. Então, como chegar dentro de um processo que nós consigamos entender como que deve ser feita a distribuição e os novos investimentos, a saber que nós temos tickets médios tão diferentes, né, Danilo? Essa é uma dor que você tem, provavelmente você tenha, correto? Então, é só um exemplo. Aqui, para quem tem assessoria de marketing e vendas e trabalha num formato parecido, por exemplo, com o da Mazuquim, sabe que isso daí é uma verdade. Porque você vai ter cliente, por exemplo, que tem um ticket médio de 2 mil e daqui a pouco você tem um cliente que tem um ticket médio de 30, 40 mil. A discrepância é enorme. Ou 2 para 20, 10 vezes mais. Ou, nesse caso, 10 vezes menos. Então, ter essa inteligência financeira se torna ponto de interrogação, se torna uma dificuldade. Essa pessoa, então, ela conseguiu tocar na minha dor. Essa pessoa, ela conseguiu... fazer com que aquilo que hoje eu tenho como um problema, né, a nível de qual é o nível, até que ponto se pode expandir e até que ponto se deve ter uma maior organização, um maior cuidado financeiro. Quando ela fez isso, quando ela tocou no ponto, meu ponto que acontece no dia a dia, naquele momento ela gerou autoridade, gerou confiança, gerou conexão. Agora eu estou muito mais... próximo, eu estou muito mais aberto para poder falar sobre o negócio, sobre detalhes do negócio, e quanto mais detalhes eu contar, naturalmente, maiores são as possibilidades dela conseguir vender para mim. Então, gerar esse rapport, gerar esse ponto de conexão é muito importante. Pode ser algo mais complexo, como esse que eu acabei de explicar para você, pode ser algo mais simples, como o exemplo do aeroporto que eu dei para você, pode ser simplesmente... você entrou na reunião, viu que a pessoa tá suando, você fala também, pô, eu também, olha que tô suando aqui também, tô que nem você, e vocês dois já dão risadas juntos, enfim. Então pode ser desde algo muito maior, né, mais complexo, algo super simples, mas fato é que precisa se gerar rapport. E geralmente, principalmente em áreas de ticket médio mais elevado, em áreas de vendas mais complexas, você precisa de estudar bastante essa pessoa, essa empresa, se for uma B2B, para que você consiga ter esses pontos de conexão. E se você não tiver informação nenhuma, quando começar a reunião, ou começar a conversação ali no WhatsApp, começar a conversação por telefone, você deve buscar ao máximo fazer com que essa pessoa fale um ponto ou outro. E aí, a partir desse momento, você, isso daqui eu tenho também. Isso daqui eu fiz também. Por exemplo, imagina que você acabou de entrar numa ligação com ela e ela falou assim, olha, era pra nós entrarmos às 10, eu pedi pra você esperar um pouco pra nós entrarmos às 10h30, porque eu acabei de entrar aqui no hotel, eu tô aqui em Fortaleza. E aí, o que você faz? Que legal! É a trabalho que você está em Fortaleza ou é pra passear? Mês passado eu estava aí, eu estava no hotel XPTO, só que eu fui pra descansar e você gerou ali um ponto de conexão, né? Ah, que legal, você estava aqui também, interessante, eu tô no hotel tal.
Nossa, eu fiquei no hotel do lado aí. No meu hotel dava pra ver exatamente a fachada do hotel que você está. Hotel bonito, né? Você já engrandece também, coloca lá a pessoa lá em cima. Enfim. Então, você gera esse ponto de conexão para que essa pessoa ela possa falar mais. Se você não gerar ponto de conexão, mais difícil é de você conseguir obter as informações que você precisa dentro de uma etapa de sondagem. Lembrando que a etapa de sondagem é uma das etapas mais importantes, porque é nela que você conhece a pessoa. Quanto mais você conhecer a pessoa, menores são suas chances de errar, tá? Quanto mais você conhecer de mim, Danilo, mais fácil é de você me agradar, mais difícil é de você errar. Beleza? Segundo ponto que eu coloquei aqui é, quando nós estamos dentro desse estágio de melhor conhecer a nossa lead para que nós possamos ofertar o nosso produto, serviço, nossa solução, alguns acabam fazendo o seguinte: pô, eu preciso de saber se esse cara aqui que eu estou conversando, ele tem o poder aquisitivo para adquirir minha solução. Eu preciso de saber se ele está dentro do raio geográfico que eu permita ir lá entregar para ele. Aí você tem lá 2, 3, 4, 5 situações que você precisa de saber para que você possa, então, entender se ela é uma lead qualificada, você pode entregar sua solução para ela, ou se não é. Aí o que alguns fazem? Pega e manda tudo de uma vez. Pega lá as 3, 4, 5 perguntas e fala: por favor, responda esse questionário para mim. O que acontece é o seguinte: o nosso cérebro, naturalmente, até devido ao fato de sobrevivência, instintivamente o nosso cérebro ele não quer queimar calorias. Como assim não quer queimar calorias, Danilo? O nosso cérebro, ele não foi feito, nós não, seres humanos não fomos feitos para poder querer, por exemplo, ficarmos nos exercitando, ir para academia. Nós não fomos feitos para isso. O nosso corpo, para que ele possa, obviamente, então, descansar, para que ele possa, em sua crença, para aumentar sua longevidade, ele precisa de descansar, ele precisa de relaxar. Todas as vezes que nós falamos para o nosso cérebro que nós temos que fazer um esforço a mais, já dá aquela preguicinha. Por isso que nós, e muitos especialistas, neurocientistas dizem que para que nós possamos nos acostumar a fazer um determinado tipo de situação, por pelo menos 2 semanas nós temos que fazer aquela situação. Se é, por exemplo, agora eu vou começar a correr na rua, corrida de rua. Então, pelo menos 2 semanas ali treinando, fazendo para que o teu cérebro ele possa se acostumar que você faz aquilo e que aquilo tem um benefício para você, para o seu corpo ou para sua mente, para ambos, tá? Fato é que, instintivamente, até por instinto de sobrevivência, o nosso corpo ele quer descansar, ele quer relaxar. Se eu pego, então, e eu mando uma porrada de perguntas para essa pessoa, na hora que essa pessoa olha e fala: meu Deus, quando eu tiver mais tempo eu respondo isso daqui. E esse mais tempo nunca chega. O amanhã é sempre amanhã, nunca é hoje. E se o amanhã sempre é amanhã, nunca é hoje, você nunca vai vender para essa pessoa. Então, as perguntas, elas nunca podem ser enviadas todas de uma vez. E sempre também, aí eu colocando já aqui um terceiro ponto, terceira dica. E sempre quando for fazer uma pergunta, agregue algo, agregue conhecimento para essa pessoa. Agregue conhecimento, ou gere curiosidade, para fazer com que essa pessoa, ela entenda que você é especialista dentro daquele assunto, que você entende daquilo que você está falando, independente se é produto, serviço, alto ticket, baixo ticket, independente. Ela tem que entender que daquilo que você está conversando com ela, que você tem a real autoridade, que você tem sucesso mediante aquilo ao qual você está propagando. Você pode e faz sentido fazer com que essa pessoa ela se sinta à vontade, ela se sinta com o poder de escolha, de sim, de não, de comprar, de não comprar, mas você deve descaracterizar aquela relação de que, se nós estamos dentro de um processo de conversação, para poder eu vender para ti um determinado produto ou serviço, isso é uma negociação. E numa negociação, sempre você tem quem conduz essa negociação. O cliente, ele pode até pensar que ele está conduzindo, e é muito bom se você conseguir fazer com que ele pense isso. Mas, na prática, quem tem que estar conduzindo é você. E para você conduzir uma negociação, independente da negociação, aqui nós estamos falando de vendas, poderia ser qualquer coisa, inclusive uma negociação se o teu filho vai assistir ou não televisão até mais tarde, ou seja, isso se aplica no nosso cotidiano, é fundamental que você tenha autoridade para ser este que cuida da negociação, para ser este que é a autoridade dentro da negociação, tá? Então tem que ter autoridade para que eu possa ser a pessoa que está
mediando, a pessoa que está no controle dessa negociação. E para eu ter autoridade, como que eu terei se eu ainda não cheguei, por exemplo, num processo de encantamento? Um processo de encantamento é desde o momento que você salda o seu contato. Então, quando você começa a conversar e você vai fazer perguntas para ele, você pode e deve agregar algo para que essa pessoa, ela entenda que você tem autoridade, você tem conhecimento e que então a possibilidade de você indicar o melhor caminho para ela, o melhor produto, o melhor serviço é muito alta. Danilo, falar é fácil, me dê exemplos. Então tudo bem, vamos pensar aqui em algum exemplo que nós podemos agregar. Vou trazer para uma área, por exemplo, que eu conheço muito, né, que é a área de gestão de tráfego específico em Google Ads. Imagina que eu estivesse vendendo para você uma solução de gestão de tráfego em Google Ads. E aí imagine-se que você seja uma empresa e você não tenha conhecimento nenhum sobre Google Ads, ou pouquíssimo conhecimento em Google Ads. O que eu posso fazer para gerar autoridade precisando de saber uma resposta, precisando de saber alguma informação sua? Imagina que eu precisasse de saber se a tua empresa ela já anuncia no Google Ads ou não, tá? Eu poderia simplesmente perguntar, a sua empresa já anuncia no Google Ads ou ainda não anuncia? Poderia perguntar assim, chapado, puf, fazer a pergunta? Poderia, mas essa é a melhor forma de se perguntar? Não, a melhor forma é educando, a melhor forma é trazendo informação. E aí eu poderia trazer informação da seguinte forma, imagina que você fosse uma empresa de instalação de ar-condicionado. Opa, Danilo, tudo bem? Danilo, olha, eu observei aqui que você colocou no campo de mensagem que você é uma empresa de instalação de ar-condicionado. Quando nós falamos de instalação de ar-condicionado, nós falamos de uma área muito imediatista. Por exemplo, agora que está chegando o verão, essa área ela explode. Você deve saber, inclusive, melhor do que eu. O número de pesquisas fica muito alto dentro do Google. Basicamente, o que as pessoas elas fazem? Elas obviamente, ficam com calor dentro dos seus escritórios, inclusive também os seus colaboradores ali ficam, enfim, precisando de uma temperatura mínima aceitável para que eles consigam trabalhar, na mesma situação dentro das residências, e a partir desse momento, então, as pessoas, elas, por terem uma necessidade, e a sua área é uma área de necessidade, né? A partir desse momento elas pesquisam bastante. Quando elas vão no Google, elas pesquisam, visualizam o nosso anúncio. Olha que interessante, nós vamos pagar apenas quando a pessoa clicar no nosso anúncio, ou seja, eu só pago quando a pessoa clica, ela vai ali no nosso site, liga para nós, pede mais informações pelo WhatsApp e assim por diante. Pergunto eu para você, esse trabalho de fazer com que o seu anúncio apareça quando a pessoa pesquisa no Google, por exemplo, instalação de ar-condicionado split, você já fez em algum momento ou você ainda nunca fez? Tá vendo como foi diferente a minha pergunta? Eu trouxe conhecimento para a pessoa, eu fiz com que ela entendesse a mecânica de como funciona uma rede de pesquisa no Google, para depois eu perguntar se ela já anunciou ou não. Danilo, mas se isso fosse um áudio, não seria um áudio muito extenso? Poderia ser que sim, e áudio muito extenso entraria na outra explicação que eu dei, áudio, texto, enfim, que as pessoas, nós seres humanos, não queremos queimar caloria. Nós queremos algo mais simples. Quanto mais simples, quanto menos fricções, mais engajado, mais próximo de dar sequência eu estarei. Fato é que isso é um exemplo. Naturalmente, você pode encurtar isso que eu disse em um outro ponto fundamental. Ou seja, você poderia encurtar o áudio, encurtar o texto, mas dentro desse propósito de agregar valor, de fazer com que a pessoa enxergue que no final do arco-íris tem um potinho de ouro. Ela tem que ter essa curiosidade, ela tem que enxergar também que você tem conteúdo, que você é uma autoridade, que você entende muito daquilo que você está falando. Tá? Mas, a partir do momento que, e esse é um ponto que eu quero tocar, que você traz, e eu trouxe aqui nesse conteúdo, poxa, um áudio muito extenso é ruim, um texto muito extenso é ruim, você mesmo falou da relação de queima de caloria que nós não queremos, etc. Isso é um fato, isso é verdade, mas existem vírgulas, ou seja, existem exceções, como por exemplo, se você já está conectado comigo, você me enxerga como autoridade, eu sou o dono da negociação, eu estou à frente da negociação, estou liderando a negociação aqui desse relacionamento de vendas, então talvez você queira me ouvir mais. Talvez agora eu me tornei uma autoridade mediante aquele produto, serviço, solução, aquele problema que você tem, porque eu não ataquei simplesmente também sobre o produto ou serviço, mas sim eu posicionei esse produto, serviço, solução como algo que fará sentido para você. Eu consegui já começar a fazer dentro das próprias perguntas, com que você entendesse que realmente era aquilo que você precisava. Você conseguiu sair do estado atual que você está para um novo estado, começando a imaginar, puxa, eu usando aquele produto, puxa, eu usando aquele serviço, puxa, olha isso acontecendo. Então, se eu conseguir te gerar essa situação, gerar esse sentimento, te coloquei nesse estado, a partir desse momento, então, eu tenho uma possibilidade de me prolongar um pouco mais numa ligação, me prolongar um pouco mais numa reunião,
trazer um áudio um pouquinho mais extenso, não muito, mas um pouquinho mais extenso, porque agora você enxerga valor em, entre aspas, perder alguns minutos para poder me escutar. Porque na verdade agora você quer me escutar. Pense agora o seguinte, imagine o maior influenciador de uma área que você goste muito, tá? Imagine, se esse cara, se essa moça, se essa pessoa, ela fosse enviar uma mensagem para você, você iria querer que essa mensagem fosse de 10 segundos? Ou você queria querer que essa pessoa mandasse uma mensagem para você de 30 minutos? O maior influenciador que você pensou aí, que você gosta, que você admira, eu acredito demais que você iria preferir, ao invés de 10 segundos, 30 minutos. Por quê? Porque ele ia falar muito mais, ou ela iria falar muito mais e agregar muito mais para você em 30 minutos do que em 10 segundos. Então essa é a lógica. Então, Danilo, você está me dizendo que não tem essa relação, por exemplo, do tamanho do texto, do tamanho do áudio, ou do tempo que eu fico numa ligação, ou do tempo que eu fico numa reunião? Claro que você deve sim estar atento, atenta quanto a isso. Mas quando você observar, e aí você tem que ter essa percepção de que a pessoa agora, ela está te enxergando como autoridade, de que ela quer te escutar, de que ela quer mais conteúdo seu, você pode ser um pouco mais extenso. Mas, vírgula, sempre lembrando que a venda geralmente ela não está no que você fala, mas sim no que você escuta. Você escuta primeiro, escuta ativa, e aí, claro, você agrega valor, você faz com que ela enxergue que tem um potinho de ouro no final do arco-íris, você gera autoridade com a sua fala, com a sua escrita, perfeito? Entretanto, antes é sempre muito importante incentivar que essa pessoa esteja falando. Quanto mais ela falar, melhor é. Deu para entender como funciona? Quando nós vamos aqui para a quarta, que é comece a próxima pergunta com o gancho da anterior, é o seguinte: se eu preciso de 3, 4 informações para eu poder entender se é uma lead qualificada ou não e fazer com que ela vá para uma próxima etapa, que é poderia ser dentro de um funil de vendas encantamento, reunião agendada e por aí vai, nesse quarto item, eu preciso de fazer o seguinte: como eu preciso de mais respostas, eu vou usar a resposta que ela deu. Imagina que agora é a segunda pergunta que eu vou fazer. A resposta que ela deu da primeira como gancho para eu poder começar a segunda. Vamos continuar no mesmo exemplo lá daquela empresa de ar-condicionados, enfim, de instalação. Imagina que a pessoa respondeu: sim, eu já anunciei. E agora imagina que eu quisesse saber, por algum motivo, se essa pessoa tem poder aquisitivo para poder adquirir a minha solução ou não. Então eu posso usar o gancho dessa primeira resposta. Então eu poderia falar para o hipotético Danilo, né? Maravilha, Danilo. Então, bom, o primeiro passo você, inclusive, em algum momento já deu, você já fez anúncios. Eu gostaria primeiro de compreender, se você puder, por gentileza, citar, qual foi o seu resultado, mas não o resultado, viu, Danilo? Apenas a nível de contato, porque eu sei que o que você precisa de fato é venda. Eu sei que, na verdade, no final do dia, o que importa é quanto eu faturei e quanto eu lucrei. Então, me traga, por gentileza, como que foi esse processo. E se você teve um resultado ruim, por que você acredita que esse resultado ele foi ruim? Por exemplo, a nível de investimento, quanto que você estava investindo naquele momento? Opa, eu nem precisei de perguntar quanto que ele precisa de investir agora. Eu simplesmente perguntei como que foi o resultado dele anteriormente, eu perguntei quanto que ele investiu naquele momento, porque agora eu já tenho uma base, inclusive, também do que ele entende, ou do que essa pessoa compreende, de quanto que deve se investir dentro do esforços de marketing digital. Mediante a essa resposta que ele me trouxesse, por exemplo, imagina que ele fala assim: investi R$1.000. E aí imagine que, hipoteticamente, eu trabalhasse com pessoas, com empresas que investem pelo menos R$5.000 em diante. Agora eu pegaria o gancho dessa outra resposta dele para fazer a outra pergunta. E aí eu poderia dizer o seguinte: imagina que ele respondeu assim: olha, o resultado não foi muito bom, eu consegui vender pouquíssimo, vieram pouquíssimos contatos. Aí eu poderia trazer para ele da seguinte forma: super entendo, Danilo. Olha, uma das possibilidades bastante importantes de você não ter tido um resultado saudável é porque muito provavelmente duas coisas talvez tenham ocorrido. Primeiro com o investimento que você fez, uma baixa quantidade de contatos, porque dentro dessa área nós temos o que a gente chama de CPC, que é custo por clique mais elevado, ou seja, quanto você paga para que a pessoa, quando ela clica
no seu anúncio. Então significa dizer que nós precisamos de um investimento mais robusto. Por exemplo, na Mazuquim, eu indicaria para você um investimento de pelo menos R$5.000 para que nós pudéssemos gerar uma quantidade saudável de contatos e a partir desse momento, então, nós conseguíssemos fazer com que o segundo ponto ocorresse, que é a parte de venda. Talvez você não tenha a venda bem estruturada. E quando você não tem a venda bem estruturada para leads de internet, significa dizer que você tem uma maior dificuldade em converter essas leads em vendas. Dentro da Mazuquim, o que você terá? Você terá a relação de que não apenas as leads nós iremos gerar, mas também nós iremos trazer um processo para você de vendas, uma metodologia de vendas, fazendo com que você tenha o que a gente chama de funil de vendas, fazendo com que você tenha o que a gente chama de fluxo de cadência, um sistema para controlar tudo isso, ou seja, nós entregamos tanto a oportunidade, que é a lead, assim também como a venda em si. Deixa eu te perguntar, Danilo, referente ao que eu trouxe para você agora, mediante ao investimento, você acredita que é factível para o seu negócio, para que ele possa atingir as metas que inclusive você colocou no CRM, quando você preencheu o campo de mensagem? Você entende que é factível nós fazermos agora o investimento, um aporte de 5 mil, para que nós consigamos atingir, quem sabe superar esse objetivo? É só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo daquilo que eu poderia fazer mediante as respostas que ele trouxe. Pego a resposta dele como um gancho para poder criar a próxima pergunta. Nesse caso, observa que a minha pergunta no final ela foi muito direta. Tem os 5 mil? Por quê? Porque ele falou que investiu 1.000, eu já não sei necessariamente se ele terá essa possibilidade de investir aquilo mínimo que precisa, e aí eu também não vou agendar a reunião se a pessoa não tiver o investimento mínimo necessário para conseguir suprir aquilo que o meu produto, meu serviço, a minha solução, ela exige, tá? Poderia perguntar de outras formas, Danilo, sem ser tão direto ao ponto, de perguntar se tem 5 mil? Poderia, ao invés de, por exemplo, de falar 5 mil, eu poderia falar: você entende que nós podemos, nessa próxima oportunidade, aumentar o nosso investimento para que nós tenhamos sucesso, Danilo? Acabou, né? E aí, se ele falar sim, eu entendo, claro que eu correria um risco que, se eu só vendo, é só um exemplo, tá, gente? Eu só vendo, se for 5 mil ou mais, poderia levar para uma reunião, talvez, uma hipotética reunião, e não fazer sentido. Mas, possa ser também que ele quisesse investir R$1.500, mas ao ir para a reunião, ele fala: pô, tem valor isso, hein? Eu vou investir esses 5 aí, porque eu enxerguei valor, né? Porque também, muitas vezes, o não querer pagar por um produto ou um serviço, uma solução, ela não é pelo fato de que o comprador não tem o dinheiro para comprar aquela solução. Vamos pegar um exemplo de uma caixa de fósforo. Imagina que eu falo para você que a caixinha de fósforo está R$10. Será que você não tem R$10 para comprar a caixinha de fósforo? Provavelmente você tem, só que você não enxerga valor suficiente para pagar R$10 naquela caixinha de fósforo, né? Então, por isso que, desde o momento que nós saudamos a lead, é importante agregar valor para que essa pessoa, ela enxergue que ela tenha que faça sentido esse investimento, que faça sentido comprar aquele produto, serviço, aquela solução por aquele preço, porque tem valor agregado, porque retornará de alguma forma para essa pessoa, né? Seja em mais recurso financeiro, seja em momentos agradáveis, seja em ela ficar mais bonita, mais bonito, parar de sentir dor, independente daquilo que você oferte do produto ou serviço. Quinto item: se faça entender, adapte seu linguajar e formato de comunicação. Quando nós falamos inclusive de rapport, nós também podemos falar sobre isso. A adaptação do linguajar é fundamental. Então, se eu sou muito técnico, a pessoa ela não vai compreender. Se ela não compreender, ela não compra, porque eu não compro aquilo que eu não entendo. Se eu falo muito na gíria, né? Oi, aí, mano, não sei o quê. Essa pessoa, a solução que eu estou ofertando é uma solução que precisa de gerar bastante autoridade em relação a, por exemplo, pode ser B2B, eu estou vendendo uma solução para uma empresa, um software para uma empresa, estou vendendo uma consultoria financeira para uma empresa, e eu falei: e aí, mano, conta mais aí sobre o seu trampo, como é que tá? Como é que é, mano, que funciona aí? Possivelmente eu não gere a autoridade que eu preciso de gerar. Claro que tem contrapontos. Imagina que, por exemplo, nessa mesma situação de consultoria financeira, eu estou prestando consultoria financeira para empresas de nichos específicos, tá? Imagina que são lojas que vendem roupas de surf. Talvez falar na gíria não seja algo ruim. Você gera conexão, espelhamento. Então, não tem o certo ou errado. O que você tem que fazer é adaptar seu linguajar, é adaptar sua postura, adaptar seu traje, né? Imagina eu, por exemplo, tô com um blazer aqui. Aí eu vou numa... Vamos pegar o mesmo exemplo. Uma loja que vende roupa de surf, né? Moda surf.
não é adequado, né? É um patinho, enfim, é o patinho azul e meio de monte de patinhos amarelos. Então isso não gera conexão, não gera aproximação. Então o primeiro ponto que eu disse aqui já não vai acontecer. Como é que essa pessoa vai ficar mais aberta, né? Vai falar, e aí meu parça, não dá, né? O traje já diz tudo, a forma como a pessoa fala, como ela se porta. Por isso também que é importantíssimo você entender com quais públicos que você quer dialogar, com quais públicos o seu produto, serviço, sua solução, ela vai dialogar. Isso é fundamental, né? Mas aqui nós trouxemos, então, para poder resumir, 5 pontos, tá? O primeiro, gere conexão, busque algo para que o rapport ocorra. Segundo, não faça várias perguntas de uma vez. Terceiro, agregue conteúdo em suas perguntas, ensine, notifique, desperte curiosidade. Quarto, comece a próxima pergunta com um gancho deixado da anterior. Quinto, se faça entender, adapte seu linguajar e formato de comunicação. Seja interessante para despertar interesse. Seja interessante para despertar interesse. Essa é a etapa de sondagem. É aqui que você descobre aquilo que realmente o seu cliente ele quer consumir. Espero que esse conteúdo ele tenha feito sentido para você. Na descrição desse vídeo, os 3 links estão dispostos. Link para o grupo no WhatsApp para fazer perguntas, para a gente poder trocar figurinhas. E os 2 links também para o Instagram oficial da Mazuquim e o meu pessoal para que nós possamos nos conectar. Se esse conteúdo ele fez algum sentido para ti, conseguiu de alguma forma, uma palavra ou outra, um insight ou outro, agregar para você. Espero que você possa se inscrever no canal, que você possa ativar o sino de notificações e compartilhar também esse vídeo para outras pessoas que também talvez faça sentido para elas. Fechou? Um abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.